estudantes e professores do módulo 4 da Educação de Jovens e Adultos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e essa é a aula de Ciências. A gente vai continuar aqui falando um pouquinho do tratamento de esgoto, mas dessa vez tratamento doméstico de esgoto. É isso mesmo, gente. Não existe só o tratamento público, mas o doméstico. Como é que a gente pode fazer, né? Então, a gente vai dar uma aprendida hoje em algumas coisinhas, tá certo? Relacionadas a isso. E quem está aqui comigo é a nossa intérprete de Libras, Helena, para me ajudar aí a passar esse conhecimento para os estudantes surdos, tá certo? Então, Helena, muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Só dando um recadinho antes da gente começar, você que ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, baixa esse aplicativo para você ter aí a oportunidade de assistir todas as aulas, né, das disciplinas no módulo 4 e também de outros módulos, caso você tenha, né, interesse, tá certo? Então, assistir ao vivo lá no aplicativo, às vezes você não está perto da TV e tudo mais, dá para assistir ali, ó, de graça, não gasta dados móveis, isso é muito bacana, né? Quem não tem acesso pode assistir pelo YouTube também. E no YouTube estão todas as aulas lá disponíveis, tá bom? Então, agora sim, vamos começar aí. Joga na tela, por gentileza aí, Vanessinha. Olha só, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Quem está dizendo isso aí é a Organização Mundial de Saúde. Então, a OMS, ela estabelece que saúde é uma união aí, ó, gente, de bem-estar físico, mental e social. Porque, geralmente, quando a gente fala sobre saúde, a gente pensa mais no corpo doente, né? Alguém está doente, está passando mal e tudo mais. Mas a saúde não é só corpo, é mente também. E é como a gente vive no nosso ambiente, tá certo? Então, é muito importante. Pensem sempre nisso. Você está com a cabeça boa, né? Com a cabeça fresquinha, com a cabeça, né, sem estar pesada, preocupada, né? Com tantas coisas que acontecem no dia a dia, isso é saúde mental. E é super importante a saúde mental, bem como a saúde social, né? No meio, aquela relação com as pessoas, com o meio onde vivemos, né? Então, tudo isso é saúde, tá certo? Pois é. E está falando de saúde por quê, professora? A gente vai estar falando de esgoto, né? O tratamento de esgoto, saneamento básico, o tratamento de água, está tudo relacionado. E a saúde está aí também, não é? Então, na última aula, nós vimos o conceito de esgoto, as origens do esgoto, pode ser esgoto de origem doméstica, pluvial, que é aquele onde as chuvas vão escorrendo, né, pela drenagem urbana, tá certo? E também o esgoto industrial. Conceito e objetivo da ET. O que é ET, prof? Esqueci. Esqueceu nada? Tu já falou aí, ó. É estação de tratamento de esgoto, tá? E também, ó, as etapas desse tratamento de esgoto, né? Pois é, eu gosto desse assunto, eu acho esse assunto tão interessante e ele está tão relacionado com o nosso cotidiano que é importante que a gente entenda como é que acontece toda a distribuição da água, né? Antes da distribuição, como foi que a gente captou a água, como foi que a gente tratou a água, depois que chegou no domicílio, como foi que essa água virou esgoto, né? E essa água volta, né, para a estação de tratamento de esgoto. Então, esse ciclo todo, eu acho muito importante que a gente saiba como acontece. E a gente até passa a dar mais valor para esse líquido tão precioso, né? Que é a água, que está envolvida aí também com o esgotamento sanitário, né? Então, ó, ociosidade. Queria falar sobre essa palavra aqui hoje, porque a gente vai falar um pouquinho de esgoto ocioso, né? Esse esgotamento aí ocioso. Então, o que é a ociosidade? A ociosidade é a qualidade do que é ocioso. Eita, professora, ainda não ficou claro para mim. Então, a gente tem que entender o que é ocioso, né? Ocioso, que está em ócio, que não trabalha. É diferente de ativo, ocupado, né? Que não está em ação ou não serve para nada. Então, está inativo.
Então, quando a gente fala, né, de ociosidade na rede de esgoto, é aquela rede que não está ativa, que não está servindo para o propósito dela, que é fazer o quê? Esse recolhimento do esgoto, né, dos domicílios, das indústrias, né, das empresas, tá bom? Então, o esgoto não está funcionando. Mas como é que isso acontece, professora? Então, a gente está dizendo que existe ociosidade na rede de esgoto? Existe sim. E eu vou te mostrar como é que acontece isso, tá? Então, em duas situações, tá? Então, nas duas situações. A primeira, domicílios que não têm acesso à rede de esgotamento sanitário. Então, aqueles domicílios que estão mais distantes dos centros urbanos, aqueles domicílios que foram construídos, né, nessa correria da cidade grande, foram construídos nas periferias, nos morros, e o governo não teve participação aí nessa construção de forma alguma, né, não foi planejado, e aí esses domicílios ficaram sem a estrutura, né, que dá acesso a essa rede de esgotamento sanitário. Não tem nada ali construído, tá? Na segunda situação, há disponibilidade da infraestrutura de esgotamento sanitário, mas a residência não está conectada à rede. Olha só que coisa impressionante, né? Porque tantas vezes a gente pensa, poxa, aqui nesse bairro está faltando esgotamento sanitário. Mas e quando tem esse esgotamento sanitário? Quando ele foi realizado? Por que que essa casa não está conectada à rede, gente? Tem alguns motivos para isso, tá? Então, vamos ver aqui quais são alguns desses motivos. Olha lá. Nesse caso da disponibilidade da infraestrutura e não conexão à rede, né? Quais são os motivos? Primeiro, tem muito lançamento de esgoto no meio ambiente. Então, aquela casa, aquele domicílio, já joga o seu esgoto produzido diretamente no meio ambiente. Isso não é legal, né, gente? Olha só esse videozinho que a gente tá vendo aí, né? Joga aí, Vanessinha, para eles, né? Agora o videozinho parou, mas olha, gente, você já está percebendo que esse ambiente, ele está poluído, né? Ele está recebendo o esgoto ali. Então, a gente vê que não é legal uma coisa dessa, uma situação dessa. Está poluindo a água, né? Que é já um elemento raro na Terra, né? Só tem 3% de água no nosso planeta. De água doce, água que a gente pode utilizar, né? Então, impactos na saúde também das pessoas, qualidade de vida da população. Gente, tudo isso pode mudar a tua vida se a tua casa tiver com esse tratamento de esgoto, né? Porque a partir do momento que tem esse lançamento de esgoto no meio ambiente, já vai impactar na saúde, já vai impactar também na qualidade de vida da tua comunidade, da população. Então, o ideal é que onde já se tem essa estrutura, que a casa faça essa ligação com o esgoto, tá certo? Então, principais causas dessa ociosidade, né? Resistência ao pagamento da tarifa. Tem gente que não quer fazer essa ligação para não ter que pagar taxa de esgoto. Não valorização do tratamento de esgoto. Acha que não tem necessidade nenhuma de fazer essa ligação, porque o tratamento de esgoto não vai mudar nada, posso continuar jogando ali no meio ambiente mesmo, né? E o piso da residência para passagem da rede. Em muitas casas tem aquele negócio, né? Na sala tem uma abertura no chão, né? Que por ali é que realizado essa conexão com a rede de esgoto, né? Às vezes é na área de serviço, é no terreno, né? Mas quando tem que quebrar dentro de casa, e isso acontece, né? Tem muita gente que sabe do que eu estou falando, aí a pessoa não quer. Porque, poxa, vou fazer um buraco aqui, depois vou tapar e vai ficar essa caixa aqui, né? Porque a gente bota o concreto lá fechando, mas tudo que for resolver de esgoto tem que abrir ali no meio da casa, né? Então, as pessoas não querem. Terminam dizendo, ó, aqui na minha casa não vai ter isso não, tá? Então, são 3 coisinhas importantes que é necessário que a gente pense. Será que vale a pena mesmo ficar sem esgoto? E o todo, né? E a população, a comunidade toda também sofre com a gente jogando o esgoto, né,
no meio ambiente. Então, programas de estímulo à interligação à rede de esgoto, seria interessante, né, que as pessoas entendessem qual é essa importância de se ter uma rede de esgoto, a inexistência de sanções e penalidades. Também não tem como penalizar a pessoa por por preferir lançar seu esgoto diretamente no ambiente. Talvez se tivesse, a pessoa, né, aderiria aí a essa questão do saneamento básico, né? Então, os problemas aí que causam por não se ter, olha só, gente, esse vídeo, que vídeo forte, né? Toda essa água suja sendo jogada aí, então impacta na saúde das pessoas, esgotos a céu aberto, isso não é legal, né? As comunidades expostas à doença, porque se você mora próximo a um riacho, a um rio, a um canal, e esse está todo poluído, a probabilidade de você pegar uma doença ali é muito maior. Muitas vezes a comunidade depende daquele curso d'água que passa perto, né? Então, se ela depende, no mesmo lugar que seu vizinho está lançando o esgoto, é o mesmo lugar que você vai lá com um baldinho, pegar aquela água para tomar um banho, para lavar a casa, lavar seus pratos. E aí? Vai continuar pegando água poluída? Isso é muito complicado, né? Então, se todo mundo conseguisse, aqueles que têm estrutura, né, gente? Porque a gente sabe que se você não tem a estrutura ali, a gente fica um pouco dependente também, né, de prefeituras, governos e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha essa noção de que quando o vizinho da gente tem a oportunidade de fazer essa ligação e não faz, e a gente depende daquela água que está ali, não dá certo, termina adoecendo, né? E as crianças adoecem, e a proliferação de animais, né, como ratos, baratas, escorpiões, aumenta também por conta disso, né? Então, comunidades expostas às doenças, ó, cólera, leptospirose, que é aquela doença do rato, o rato faz xixi, lá naquele xixi pode ter lá a bactéria, né, e a gente pisa naquela água, naquele aguaceiro, que o rato fez xixi, a bactéria está lá, olha só, que agonia, né? Agravamento de epidemias como dengue e febre amarela, tá certo? Gastos em saúde pública, né? Porque quanto mais internações, mais gastos na saúde pública, não é isso? Pois é. Outra coisa, né? Poluição dos recursos hídricos, disponibilidade hídrica diminui, né? Porque se a gente começa a poluir tudo, gente, já tem pouca água doce disponível pra gente. A gente começa a poluir, como é que faz, né? Algum momento essa disponibilidade vai diminuir, não é verdade? Principalmente quando a gente começa nessas épocas que chove menos e tudo mais, a gente sabe, depende das barragens, né, para o abastecimento de água às vezes, até para energia elétrica, né? Então, olha, é tudo interligado, uma confusão só, tá? Os mananciais de onde a gente retira essa água, para essa água chegar nas nossas casas tratadas, também seria interessante o quê? Que esses mananciais tivessem uma água doce que não estivesse poluída por nós. Olha só essas fotos, que coisa impactante, né? A gente vê um monte de garrafa de lixo, água escura, uma coisa assim que a gente não precisaria viver desse jeito, né? Pois é. E o que é que está em nossas mãos? O que é que a gente pode fazer aí para ajudar, né? Utilizar essas alternativas ecológicas para o tratamento do nosso esgoto doméstico. Então, ó, tem algumas dicas aí. A fossa séptica, né? Então, se você não tem ligamento aí de esgoto na sua casa, você pode fazer essa fossa, né? Cavar uma determinada profundidade no solo, né? Ela é bem simplesinha, não requer mão de obra qualificada, não gasta muito, tá vendo? Então, você pode fazer essa fossa, vai cair ali tudo certinho, né? É bom você ter essa ideia de qual tipo de fossa, como vai fazer, isso é importante para poder fazer certinho e aí não precisar fazer essa ligação e ao mesmo tempo você não tá lançando as coisas no meio ambiente, tá certo? Então, ó, as plantas na fossa séptica vão ajudar aí, ó, a reaproveitar o esgoto, tá certo? Elas vão crescer utilizando, né, o material, o dejeto, né, da gente, entendeu? Como nutriente, veja. O uso da água para sobrevivência. Por quê? Porque em cima da fossa vai ter, ó, uma plantaçãozinha. E aquelas plantas vão estar ali puxando a água para sobreviver e tudo mais. Então não fica acumulado no solo. Vê que coisa interessante. É bem legal.
E essa daqui, gente, ela já gasta mais, ela tem que gastar um dinheiro, né? Então, assim, a fossa séptica biodigestora, ela é de concreto, né? Já apresenta esse custo aí, já é mais difícil da gente fazer, porque a gente, né, tem que gastar e tudo mais difícil. A primeira é mais tranquila. Quem quiser, né, fazer, pode fazer com mais facilidade. Consegue um vizinho para ajudar e tudo, né? Essa daqui, ó, até 5 moradores colocam 3 caixas dessa, né? Enterrada. Então, assim, dá para fazer também, mas vai precisar de uma manutenção, uma coisa mais difícil, tá? E o círculo das bananeiras, que é bem legal. No solo, se você tem um quintalzinho aí, no solo você vai colocar essas palhas, né? Aqui tem as bananeiras plantadas, né? E palha no centro. Vocês estão vendo bem aí na figura, né? Ó, nível do solo, cerca de 60 centímetros aí de profundidade, 1,40 m, né? Essas bananeiras estão aí espalhadinhas e a gente vai botando essa palha no meio. E aí, essa bananeira vai utilizar essa água, não vai haver poluição dos cursos d'água próximos, que vai dar tudo certo, não é isso? Pois é, gente. O que foi que a gente viu hoje? Foi tão rápida essa aula, né? Tanta coisa para falar. Pois é. Vimos a ociosidade na rede de esgoto, causas e consequências delas, que alternativas ecológicas podemos utilizar, né? Então, você fica aí com essas dicas e eu espero você na próxima aula, tá certo? Beijo, até a próxima.